Fala galerinha do meu canal, gente, tudo bem com vocês? Enriquecendo aqui meu canal com uma questãozinha da prova do Enem, né? Que foi aplicada, né, no domingo passado, Enem 2023, a prova amarela, questão 138, que fala sobre escala, gente. Uma questãozinha bem legal, né? E lembrando que essa parte que está aqui de vermelho, esse retângulo vermelho, não faz parte da questão. A questão para aqui, né? Então fala o seguinte, que um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, em função da distância em solo. Essa distância em solo é medida da horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da aeronave em voo no solo, né? Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela de instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela de instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo medida sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. A escala que a tela representa as medidas reais é... Gente, olha só, ele te dá um desenho. Escala é o seguinte, né? Escala é o tamanho do desenho feito no papel, né? É a razão entre o desenho feito no papel, né? E o tamanho real, né? Então, quando você faz um desenho no papel, esse tamanho real seria como, né? Com o mapa, você tem uma distância de duas cidades, às vezes em quilômetros, né? A maioria das vezes são em quilômetros, mas no papel você pode colocar em centímetros, né? Então, essa escala, você pode fazer uma escala, né? Criar essa escala aí. Então, aqui é o seguinte, ó. Aqui é a origem do voo, ó. Então, aqui é o voo seguinte, aqui, esse aqui é a projeção ortogonal, ó. Então, a altitude que ele alcança aqui é de 5 km, mas aqui no desenho, no papel, é de 1 centímetro, ou seja, no desenho aqui é 1 centímetro e no real é 5 km. Então, a gente vai representar, vamos colocar esses valores sobre o outro. Só que as unidades de medidas têm que estar na mesma unidade de medida. Aqui está em centímetros e aqui está em quilômetros, tá? Então, o seguinte, gente, é sempre assim, ó. Esse avião, a altura máxima que ele atinge aqui, ó, é a maior altitude que ele é alcançada no tamanho real aqui é de 5 km, tá? A altura que ele alcança aqui é de 5 km no tamanho real, mas o tamanho aqui na figura no papel, na tela, é de 1 centímetro, tá? 1 centímetro. Então, a gente pode representar escala como a medida no desenho, que é 1 centímetro, sobre a medida no tamanho real, que é 5 km. Só que a gente não vai fazer isso, a gente não pode representar, né, uma razão com medidas diferentes, tá? Aqui é centímetros, tá? Com medidas diferentes, aqui está em centímetros, aqui está em quilômetros. Então a gente tem que converter esse quilômetros para centímetros. Gente, quilômetros fica aqui, ó, 5 quilômetros. Então, para eu andar até centímetros, até aqui, eu tenho que acrescentar, eu tenho que andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 casinhas para direita. Se eu ando 5 casinhas para a direita, é o mesmo que você acrescentar zeros, 5 zeros na frente do número, ó, até chegar aonde a gente quer, tá? Então, posso reescrever isso aqui como 1 centímetros, tá? Sobre 500 mil
centímetros. Só que centímetros com centímetros você pode cortar. Então a escala procurada é para cada 1 centímetro no desenho no papel, equivale a 500.000 centímetros no tamanho real, tá? Letra E, né? Tá, ele queria isso na questão, gente. Era uma questão tranquila, né? É só você observar o desenho e a escala que ele deu, né? A medida, o tamanho do papel e o tamanho real, né? Escala é isso, gente. Às vezes ele vai te dar unidade de medida diferente, mas você tem que transformar numa mesma unidade de medida, tá? Então, aqui estava em centímetros, aqui embaixo quilômetro. Então, eu transformei em centímetros, beleza. Cortei o centímetro, ficou para cada um centímetro no mapa, no papel, representa 500.000 centímetros no tamanho real, ou 5 quilômetros, né? Então é isso. Questãozinha bem legal, letra E, tá? Então é isso aí.